paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. Mais uma vez que aqui está o seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Irmãos, eu agradeço a todos os irmãos, a Deus primeiramente por estar aqui e a todos os irmãos. Deixando aqui o convite reforçado, que hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, às 8 da noite eu estarei numa live, tá? Tá bom? Glória a Deus. Eu estou pregando, lendo a palavra, falando as coisas de Deus, amém? Vou deixar aqui um exemplo para os irmãos ver como tudo que é tratado com amor e com respeito, até os animais se respeitam e se amam, né? O amor é a coisa mais linda. Quem tem amor, irmãos, é importante. Eu vejo muitas coisas acontecendo e em tudo isso eu vou atribuir o desamor. E é o desamor. E muitas vezes a pessoa faz por exibição, né? Querer se exibir, né? O desamor, né? Veja bem, escute aí, irmãos. Trabalhadores de uma fazenda no Mato Grosso encontraram um filhotinho de onça ao lado do corpo da mãe, que tinha sido morta por caçadores. Eles o levaram para a sede da fazenda e o colocaram para mamar, acredite, em uma vaca. Tempos depois, quando o filhote já havia crescido o suficiente, o soltaram na mata, bem longe da fazenda. De uns tempos para cá, começaram a notar pegadas de onça pelo pasto. Mas, por incrível que pareça, não deram falta de nenhum bezerro. E então, resolveram colocar câmeras noturnas para averiguar o que estava acontecendo. E foi aí que tiveram uma grande surpresa. Aquele filhote de onça que eles haviam salvo agora já estava adulto e visitava todas as noites a vaca que o amamentou. Ele deita e descansa junto a ela. A gratidão é uma peculiaridade dos seres irracionais. Que pena que não seja aplicado pelos seres racionais. Nós, os seres humanos. Amém, irmãos? Isso é um exemplo que eu quero trazer aqui e refletir para o coração de todos os irmãos. Veja bem, quantas pessoas a encontrar o animal no pasto ferido, muitas vezes termina de destruir. Irmãos, eu me lembro quando leio a Bíblia ou escuto aquele louvor falando do bom samaritano. A encontrar um soldado ferido. Porém, muitas pessoas que se dizia ser cristão e que servia o grande Deus, passavam por aquele lugar e viram aquele soldado ferido de uma batalha. Mas ali passava um homem que tinha o nome de um bom samaritano. Aleluia. Aquele homem cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de piedade. Ligeiramente eu creio, quando eu começo a indagar essas palavras, eu vejo um homem montado em um cavalo. Aquele bom samaritano salta do seu cavalo e vai ver o que está acontecendo com aquele soldado ferido. Sara leva para a sua casa, levanta ele dali, olha as suas pisaduras, leva para a sua casa, sara as suas feridas e retribui o amor. Quando eu começo a falar dessa passagem, eu me lembro também do bom pastor. O bom pastor, o verdadeiro pastor,
dar a sua vida, dar a sua vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem foi o bom pastor? Jesus, como homem, ele foi o bom pastor. Ele deu a sua vida como homem, ao ponto de não resistir em nada. De não atacar A, nem B e nem C, para ser levado uma cruz, né? Fizeram tudo que o inimigo projetou na mente daquelas pessoas, até mesmo os que lhe seguiam, para ver se Jesus agia, destruía o plano arquitetado por Deus na vida de Jesus, como homem e como carne, habitando na terra. Mas Jesus venceu tudo, porque em Jesus está a essência do amor. Como posso eu dizer que sirvo a Deus, ou você, meu irmão, ou você, minha irmã, que você tem prazer em destruir o caminho que o seu irmão está triunfando? Que você tem prazer em ver seu irmão desempregado? Que você tem prazer em ver seu irmão no leito do hospital? Que você tem prazer de dizer que orou para Deus destruir o seu irmão e agora você vê o seu irmão no caixão, indo sem salvação, para a sua alma para as trevas? Você é um homem de amor? Você é um bom pastor? Porque agora, como pastor, colocado no lugar que Jesus te colocou para ser um pastor de ovelhas, de almas, um ganhador de alma, você está sendo usado pelo inimigo com espírito de engano, que está lutando contra a carne e contra o sangue, querendo destruir sua irmã, seu irmão. Eu acho que o homem de Deus como pastor, eu tenho certeza que é assim, e é assim. Ele tem que ter um coração cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, de piedade, longanimidade, visões, revelações, fé. Fé é o que não pode faltar no nome de Deus. Que quando ele coloca a mão no enfermo, ele já crê que Deus já está curando. A intimidade. O homem de Deus tem que ter intimidade com Deus. O homem de Deus tem que andar de joelho pelas madrugadas. O homem de Deus tem que consagrar, jejuar. O homem de Deus, ele tem aos seus momentos a sós com Deus, para pedir pelas nações, pelas multidões, pelas crianças, pelos jovens, pelas adolescentes. O homem de Deus, ele é transformado. O homem de Deus, ele é separado. Eu estou falando vice-versa, meu irmão. São separados, transformados. Eles olham e não vê defeito em seus irmãos. E quando ele vê o defeito, ele sabe que ali não é o defeito do irmão dele, mas sim o defeito, eu estou falando vice-versa, que o inimigo colocou no coração daquele irmão, daquela irmã, para que ele ficasse defeituoso, com a lepra do pecado, com a vaidade, com a modernidade. Falamos muito em pregações, como eu falei esses dias agora, acerca do amor. Mas devemos pregar o amor, mas pregar também, usar a exortação, o cajado, instruído por Deus. Porque nisso sim, nisso traz a libertação para a alma que precisa. Como se libertar de um processo? De um processo de vaidade? É difícil. É difícil, porque eu já passei por isso. É difícil. É difícil. Aos meus 23 anos, eu era um homem que comecei a pintar. Meus cabelos começaram a ficar brancos. Eu já comecei a pintar. E eu não me desabrochava disso, não tinha jeito. Até 1 ano e meio aí atrás, eu não tinha jeito. Hoje eu me sinto liberto. Eu me sinto livre. Meus cabelos grisados. Eu pensei que ia ficar tudo branco de uma vez. Eu me libertei. Deus me libertou. Porque eu perseverei. Escutei o conselho dos irmãos, das irmãs, da minha própria esposa, que está do meu lado. O medo e a covardia do homem faz com que ele perca e se afaste
perca a intimidade com Deus e se afaste de Deus. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. Quando tudo que você cria com amor, Ele sempre quer estar do seu lado. Eu lembro que eu era um jovem. Eu ainda criança. Eu tinha meus 7 anos, 8 anos. E ali na minha casa, minha mãe sempre gostou de criar galinha. Eu também sempre gostei de criar, eu tenho ainda até hoje. Bastante galinha. A minha casa é cercada, bem dizer, pela fauna brasileira. Tem todo tipo de passarinho. Eu estava até falando com minha esposa neste instante, tem que botar uma rede ali, protegendo para os passarinhos não comer as pimentas que estão comendo tudo. Neste instante. Irmãos, um dia eu cheguei numa casa de uma mulher chamada Candeia. E ela disse para mim assim, eu tinha 7 anos, eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar um pintinho e uma pintinha. Um casal de galinhazinha, de pintinho novo, filhotinho. Eu digo sim. Aquilo ali cresceu um amor tão grande em meu coração. Que todo dia, 5 horas da manhã, eu estava levantado, quebrando um milhozinho, botava uma rodinha de pneu assim, botava o milho dentro e quebrava caroço por caroço. Eu quebrava 2 punhadinhos de milho e botava para um e para outro, eles comiam. Todo dia. Aí se criou uma galinha e um galo. O nome do galo eu botei Batista, o nome dele. Era Batista o nome do galo. Eu botei o nome dele, eu criei na minha mente. Um amor tão grande. E daí para frente, que ele foi crescendo, eu colocava o milho na mão, balançava Batista. Batista estava lá no meio do pátio, junto com as galinhas. Ele já galo. Vinha e comia na minha mão. A galinha vinha e eu alisava ela, ela comia na outra mão. Do mesmo jeito. O que foi isso? A intimidade. Você precisa de ter intimidade com Deus. Para quando você invocar a Deus, a manifestação de Deus está na sua vida. O Espírito Santo, a unção, o amor. Você não consegue acusar ninguém. Ô irmão, é de cortar coração. Quando você vê alguém ser rejeitado, ser humilhado por alguém, eu sei que os humilhados serão exaltados, e os exaltados vão ser humilhados diante de Deus naquele dia. Mas não queiram humilhar. Não queiram humilhar. Dê honra a quem tem honra. Pois todos os seres humanos têm a sua honra, têm a sua dignidade. Ele é útil. Deus fez ele para ser útil. Em alguma coisa ele é eficiente. Deus deu o dom de trabalhar na enxada. Outros Deus deu o dom dele ser mais veloz na sua mente e trabalhar numa caneta, ser formado em juiz de direito, delegado de justiça, promotor de justiça, advogado, doutores, enfermeiros e etc. Bombeiros, outros são guarda noturno, outros são da segurança particular, outros são prefeitos, vereadores, presidente, ministros. E para cada um, Deus deu um raciocínio e uma inteligência. Será que a mim ele deu? Será que a você ele deu? Deu sim. Deu sim. Basta você parar e pensar. Quando você deixa seu olho ficar grande, crescendo nas coisas do seu irmão, você se esquece das coisas de Deus. Você vai esquecer do que Jesus disse. Né? Não se juntar ao homem tesouro aqui na terra, mas juntar no céu sim. Porque lá ninguém toma do homem, ninguém rouba o homem. Tá vendo, irmãos? Eu crio galinha. Tá vendo o galo cantando? São 2 ali, ou é 3. 6 galos mais ou menos tem. Tem umas 20 e poucas galinhas. Então, o amor. Muitas vezes, quando a gente tende amor, mesmo que cheio de amor, há momentos que nós se iramos. Mas a nossa ira ela é passageira, porque nós lembramos que somos servos do Senhor. E jamais nós podemos perder a intimidade, a confiança que o Senhor nos deu. Devemos sempre estar regando, trazendo. Muitas vezes nós tratamos nosso filho com dureza, porque o pai castiga o filho a quem ama, para não ver ele no precipício do problema e trazer para o papai e para a mamãe também. Muitas vezes, maridos são duros para suas esposas. Suas esposas, muitas vezes, também são duras para os seus maridos. Mas ao passar aquilo ali,
o amor continua. Porque o amor não morre. O amor nunca vai morrer. Porque o amor é Deus. O amor é Jesus. Ele é o amor. Já criaram muitas dominações. Criaram até a dominação igreja pentecostal. Deus é amor. Deus é amor. Mas muitas pessoas que estão ali, e hoje habitam ali, perderam o amor. Sempre teve uma divisão. Sempre existiu uma divisão. E quem é que habita nesse meio aí? É no meio que ele habita. Porque ele encontra brecha. É o inimigo da sua alma e da minha alma. Podemos raciocinar, podemos pensar que a injúria, a soberba, a calúnia, a perseguição, a inveja, a maldade, a maldição, a oração contrária, a disciplina dura, a correção mal feita, palavras mal indagadas, palavras mal induzidas, caminhar em caminho torto, se aproximar do mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Isso faz com que o cristão se distancie de Deus. Aleluia. Mas quando o homem e a mulher, em toda a sua caminhada, procura sempre lembrar que Deus é bom. Erramos muitas vezes, até no rio. Glória a Deus. Porque nós devemos também estar ligados com os céus pelos ouvidos, pelos nossos olhos, pela nossa mente, pelo nosso coração. Ser tardio em falar e sempre falar conforme a palavra de Deus, colocada pelo sopro de vida que Deus nos deu, para usar ela com talento, com, aleluia, o dom que Deus te deu. Agranjear talentos é coisa boa. Até bens terreno é bom. Porque quando você agranjeia bem terreno, se você é um coração, você é um servo de Deus, tem um coração que é cheio de amor, e agranjeias bem terreno. Quando alguém que precisa, que procura, que você ajuda, se você é um homem cheio de amor e tem amor no coração, quando você ajuda alguém necessitado, a felicidade não está mais naquela pessoa, já está mais em você do que nele. Porque muitas vezes você ajuda aquela pessoa, mas no outro dia ele esqueceu já. Ele se esqueceu de você. Mas há exemplo para isso assim. Assim. Jesus foi o exemplo. Jesus foi o exemplo. Jesus disse, eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Profeta de casa não tem honra. Não espere elogio do seu irmão, da sua irmã. Não espere elogio do seu pastor. Não espere elogio do irmão que tem um canal no YouTube, do irmão que é um líder. Não espere elogio de um presidente. Não espere elogio de um delegado. Não espere elogio de ninguém. Mas espere a graça de Deus e busque para a sua vida. Porque Jesus, ele era profeta de casa, ele foi rejeitado. Foi o profeta que foi rejeitado, Jesus. Profeta de casa. Por quê? Porque ele disse, eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Jesus veio para Israel. Israel rejeitou Jesus. Jesus veio com a gratidão, eles fizeram ingratidão com Jesus. E muitas vezes nós vamos com gratidão às pessoas, com amor. E eles nos trazem ingratidão. Lembrem toda a minha caminhada. Que eu caminhei com pessoas, que ao chegar no lado deles, ele se dizia ser cristão. Eu ia pescar num lugar longe, de bicicleta. E eu sabia que ele estava passando por uma necessidade grande. Não porque Deus tinha me revelado. Porque estava estampido. A situação era difícil. No Cerrado do Nordeste. Nessa época a gente pegava o feijão preto, que era o que chegava lá. Feijão vencido, em círios, com muito tempo. Chegava lá, tinha a tal da frente da negência, ou então o bolsão da seca. Aquele feijão cozinhava o dia todo, de tarde você pegava ele, tacava na parede assim, ele voltava batendo no seu peito. E você tinha que comer ele para escapar. E beber o caldo. E não tinha mistura. Como é que se pode alguém hoje pregar, dizer se for governante da nação brasileira, o povo vai voltar a comer picanha e tomar cervejinha? Nós estamos comendo bem. Nós estamos comendo bem.
Vão ver na Índia. Vão na Bolívia. Vão na Nigéria. Vão em Cuba. Vão aleluia, na Argentina. Vão na Arábia Saudita. Vão no Haiti. Vão na Grécia. Vão na África. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o homem é ingrato com Deus. Porque Deus, ele vem para todos. O sol da justiça nasceu para todos. Mas diante de homem rejeitar o profeta de casa, é que não tem abundantemente a sua vida cheia de amor e de alegria. Porque até uma planta que você planta e rega com amor, ela produz bastante. Bom, Francisco, você quer falar o que com isso? Eu quero falar, sabe o que, meu irmão? Lembra do teu Criador. Enquanto há fogo de vida sobre ti. Enquanto esse espírito de vida está sobre ti. Você que se domina ser ateu. Você que se domina ser católico. Você que se domina ser fariseu. Você que se domina ser macumbeiro, feiticeiro. Você que se domina ser qualquer tipo de pessoas. E, aleluia, quer essa etiqueta para você. Pegue essa etiqueta que Deus te trouxe do céu. Deus se enviou do céu. Como é o nome dele? Dom gratuito. Filho unigênito. Pega Jesus como Deus da tua vida hoje. E não solta mais. E segue ele e serve ele. E rejeite a soberba. Deixa o orgulho. Deixa a luxúria. Deixa a vaidade. Deixe tudo. E seja próspero da graça de Deus. Seja cheio de amor, seja cheio de misericórdia, seja cheio de piedade. Pega para ti também. Outra coisa muito importante. Beba da água da vida, porque nunca mais tu terás sede. Quem é? É Jesus. Ele está batendo em tua porta. Ele está entrando na sua casa agora. Ele está desmanchando o que o inimigo queria fazer de errado. O inimigo começou, mas não vai terminar. Porque Deus vai destruir com as forças malignas, paralisar as forças diabólicas. Não rejeite o seu irmão. Não rejeite a sua irmã. Por qualquer destino que ela tenha ou que esteja traçado em sua vida. Abrace. Chora com os que choram. Ri com os que ri. Ande lado a lado do seu irmão, ajudando a levar a cruz. Jesus fez isso com os discípulos. Jesus fez isso com o cego de Jericó. Jesus fez isso com a mulher do fluxo de sangue. Jesus fez isso com a adúltera. Jesus fez isso com a prostituta. Jesus fez isso com Lázaro. Jesus fez isso com o filho da viúva de Naim. Jesus fez isso com a filha da mulher de Cananeia. Jesus fez isso com 10 leprosos. Aleluia! Jesus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. O amor supera todas as barreiras, quebra todas as fronteiras. Comece a amar. Aprenda a amar de hoje. Todo dia na minha oração, que eu falo com Deus, a sós, eu digo, Jesus, todo dia faço um transplante do meu coração, arranca a podridão que está em mim, para que eu me enxergue primeiro. Mas eu tenho que fazer correção todo dia também, com as pessoas que me escutam e que me assistem. Não julgue, para que não seja julgado. Porque uma irmã tinha um cabelo bonito, e o inimigo jogou uma seta e ela cortou. Chegue para ela e aconselhe. Irmã, não faça mais isso e peça perdão a Deus. Que ela será perdoada e seu cabelo vai voltar a crescer. Irmã, você está usando batom? Não use mais isso, que Deus lhe deu sangue. Ela vai se arrepender e não vai mais usar a maquiagem, não vai usar mais nada. E está perdoada. Agora, se ela blasfemar, se ela se suicidar, não tem perdão. Não tem perdão. Aquele ali é afeminado. Se você for até a ele e contar a história de Jesus para ele, se você for para machorra, que diz ser machorra, e contar a história de Jesus para ela, se ela se arrepender, será salva por Jesus e vai ser liberta. Em nome de Jesus. O que eu estou dizendo? Que tudo que é feroz,
tratado com amor, ele vira cordeiro. E cordeiro é de Deus. É almas remida, comprada e lavada com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue essas palavras como exemplo para a sua vida. Nunca queira ser o eu. Nunca queira ser melhor que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Também não há ninguém melhor que nós. Nós somos todos iguais. Existe uma diferença, materialismo. São matéria. O homem pode ter bilhões, trilhões de dinheiro, mas a morte ele não compra. Ele não esbarra a morte quando chega para ele. Ele não compra a salvação também. Ele não fecha o portão do inferno com o seu dinheiro. E nem abre a porta do céu. Por isso, meu irmão, há um tempo para tudo debaixo dos céus. Hoje é o dia que Deus está dizendo: venha a mim, ô cansado pecador. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Com essas palavras, eu digo a vocês, Jesus ama vocês todos. Não importa quem é você. Procure se aperfeiçoar e melhorar dia após dia nas suas atitudes. Porque ontem senti piedade e compaixão de um homem atormentado por uma pessoa que se diz ser um pregador. Por uma pessoa que diz ser um missionário, ou cooperador, ou um pastor. Devia ter misericórdia e piedade. Tá? Esse é um conselho. Uma pessoa que tem o meu contato particular, devia ter vindo conversar comigo, também não veio. Não veio. Isso prova que a dureza do coração e o orgulho e a soberba leva o homem para caminho tortuoso, como está levando muitos. Eu estou aqui para perdoar os meus inimigos, porque não são meus inimigos. Eu não tenho inimigos. O inimigo da minha alma e da alma deles que entra neles para vir contra a minha humilde pessoa. Estou feliz aqui do lado da minha esposa, sentindo o cheirinho de café, e vou tomar agora para a honra e glória do nome de Jesus. E 8 da noite eu estou com a minha esposa aqui, nós estamos fazendo uma live junto. Eu quero estar do lado dela hoje. Quero me sentir mais forte. Porque a nossa esposa, aleluia, ela é a parte mais fraca do nosso corpo, mas quando ela chega, se aproxima de nós, com a sabedoria que Deus lhe deu, porque a mulher sempre tem uma sabedoria. A mulher sabe lavar, a mulher sabe engomar, a mulher sabe costurar, a mulher sabe, aleluia, como amansar um homem brabo, uma fera. A fera pior do mundo é um homem sem Deus. E a mulher doma ele. E da mulher nasceu a semente que pisou na cabeça de Satanás. Jesus de Nazaré. Amém? Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo. Sabe que eu amo a todos. O canal Francisco Evangelista está aí. Francisco Evangelista Oficial está aí. Amém? Para vocês fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus tocar em seu coração. Faça a vontade de Deus. Esqueça esse mundo. Procure as coisas de Deus. Apacente as ovelhas da casa do Senhor. Lembra de uma coisa. Que a velhice vem. E a morte. Do corpo físico. Ninguém tira a herança. Ela vem também. Amém? Mas bom é morrer no corpo físico e viver eternamente com Cristo Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe.